Peugeot 208 de primeira geração. Vamos falar hoje tudo sobre os custos para você adquirir e manter um carro desse com relação à documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica. Vamos falar de consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. E mais especificamente aqui estou falando de um 208 na sua versão Griffe top de linha com motor 1.6 16 válvulas flex e câmbio manual ano 2015. E vamos começar pelos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2025. Começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 42.286. Já a tabela FIPE um pouco acima desse valor, R$ 45.716. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa esse ano é de R$ 271,02. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse veículo de um outro município e ele não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando que o valor da tabela FIPE, pegando na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 46.287,02 para já ter esse carro na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo aí já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIPE, aproximadamente. Então, para um carro desse, ficaria em R$ 1.828,64. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui em Minas é de R$ 35,18. Falando agora de seguro, e para veículos com até 10 anos de fabricação, eu costumo estimar uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIPE. Dá, então, R$ 2.285,80, mas lembrando que seguro pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora da depreciação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos voltar lá em março de 2022 e pegar o valor dele de tabela FIPE, que era de R$ 46.398. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, esse carro teve uma depreciação média por ano de R$ 227,33, ou 0,49%. É uma queda bem sutil, eu diria. É um carro que, comparado com os concorrentes, tem uma revenda um pouco mais difícil, isso é fato. Mas em números aqui vimos que o 208 não caiu tanto assim. É claro, também tivemos um período um pouco atípico nos últimos anos, né, de valores de carros inflacionando bastante, carros usados, né? Mas ainda assim o 208 Griffe está num preço bem interessante, está segurando relativamente bem. Mas temos que considerar essa pequena depreciação nos cálculos para estimar todos os custos anuais, né, considerando também uma futura depreciação. Então, somando essa depreciação média anual com IPVA, licenciamento e seguro, você tem um custo médio por ano com esse carro de R$ 4.376,95, o que dá uma média mensal de R$ 364,75, que você tem que ter em mente que esse carro vai te custar, já considerando até mesmo uma possível futura depreciação. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um 208 1.6, começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, eu encontrei por R$ 121. Já o par de discos de freio dianteiros Fremax, R$ 395. Kit de velas da NGK, encontrei as 4 por R$ 150, preços ok. E os pneus, o 955516, encontrei os Continental Power Contact por R$ 1.996, já um preço um pouco mais elevado, se tratando de rodas de aro 16. Óleo de motor, especificação aqui de viscosidade da Peugeot, é a norma SAE 5W30. E é um motor que pega 3,25 litros, considerando uma troca com filtro. Então eu cotei 4 litros de um Mobil Super API-SP 100% sintético, viscosidade SAE 5W30. Ficaram em R$ 104 esses 4 litros. E é muito importante quando você for olhar um carro desse para comprar, verificar se o dono anterior usou óleo correto. Não dá para sair colocando qualquer óleo nesses motores, por mais que seja um propulsor confiável. Senão você pode sim ter problemas de entupimento, formação de borra, problemas de lubrificação que podem te dar um prejuízo muito grande lá na frente. E é claro, tá olhando um carro para comprar, não vai verificar só isso, né? Também tem que verificar toda a parte de documentação para ter certeza que é um veículo que não tem nenhuma restrição judicial, nenhum impedimento que pode te dar dor de cabeça quando você tentar transferi-lo para o seu nome. Também importantíssimo verificar toda a estrutura, toda a carroceria, monobloco, todos os
componentes importantes para se certificar que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria que pode comprometer sua segurança a bordo e até mesmo dificultar uma cotação de seguro para ele. Então, para te ajudar nessa hora, não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code, olha só para você que está me assistindo pela televisão, eu sei que tem muita gente que me vê pela TV, então deixei aqui esse QR Code para você apontar a câmera do seu celular e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora da correia de acessórios, encontrei aqui da Continental por R$ 130, é o preço só da correia, não tem tensor incluso. O kit de correia dentada, esse sim, correia mais tensor e polia auxiliar, uma vez que se trata de um motor de 2 comandos de válvulas, eu encontrei aqui por R$ 516 já da Gates. Já o filtro de ar do motor, eu encontrei aqui da MAN por R$ 49. Filtro de óleo R$ 35, aqui também da MAN, naquele modelo, né, de refil com O-ring incluso. O filtro de combustível R$ 25, também Manfilter. Já o filtro de cabine eu encontrei aqui da Male e ele é um conjunto de 2 peças que vão ali no painel, encontrei por R$ 37. Amortecedores, os 4 da Monro, modelo A-Spectrum, pressurizados a gás, encontrei por R$ 1.576, um preço um pouco mais elevado, considerando um veículo compacto, mas ainda assim nada de tão exagerado. E como estamos falando de uma versão com câmbio manual, não vão entrar custos relacionados à troca de fluido de transmissão. Sendo assim, somando essa cesta de peças de trocas periódicas preventivas, ficou por R$ 5.134. É um custo um pouco acima de um compacto, né, de vários concorrentes que eu já fiz esse mesmo levantamento de preço, inclusive vou deixar a playlist ao final aqui para você conferir, ver outros carros do segmento e ver qual é a cesta de peças mais barata. Por isso que eu deixo esse somatório, para você comparar com os outros e ver qual que vai ser teoricamente mais acessível de manter. Então não quer dizer que você vai trocar tudo isso aqui de uma vez quando comprar um carro desse, né? Talvez num primeiro momento você só troque ali um óleo de motor com filtro, mais para frente vem uns 2 pneus, depois um kit de correia dentada. Esses são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro, mas claro, desde que você pegue um veículo que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior e tenha passado pelas revisões periódicas preventivas. Daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio na compra do seu próximo carro usado. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. O motor aqui é flex, mas vou fazer uma cotação com gasolina. Conforme o site da Petrobras, agora a nível nacional, o preço médio do litro de gasolina está cotado a R$ 6,35. Para encher o tanque dele de 55 litros de capacidade, você gastaria R$ 349,25 se ele tiver 100% vazio. Mas vamos falar agora do consumo. Para isso eu peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade, esse carro faz 7,1 km por litro com etanol e 10,6 com gasolina. Estrada 8,9 no etanol, 12,9 na gasolina. Claro, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para conseguir números bem melhores do que esses oficiais, principalmente na estrada. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia com tanque cheio dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 391 km com etanol e 583 com gasolina. Na estrada 490 com etanol e 710 com gasolina. Na estrada, principalmente com gasolina, você vai ter uma boa autonomia para fazer uma viagem mais longa sem precisar ficar parando tanto para abastecer. Mas vamos calcular também quanto você vai gastar em média por mês com combustível. Para isso, vamos imaginar que você rode uma média de 1.000 km por mês. E vamos também considerar um circuito misto, 50% cidade, 50% estrada. Então, a média de consumo do tanque todo, né, vai ser entre esses dois consumos na gasolina, 10,6 e 12,9. Então, fica em 11,75 km por litro o consumo médio do tanque. Ou seja, para você rodar esses 1.000 km com a gasolina custando R$ 6,35, você vai gastar R$ 540,43, o que dá um custo médio por quilômetro rodado de 54 centavos. É um valor ok para os padrões de hoje em dia, para veículos ainda compactos, comparado com vários de seus concorrentes.
o 208 não tem um custo tão elevado assim. Mas claro que esse custo poderia ser um pouco menor se o preço da gasolina não estivesse tão caro, né? Fala pra gente aí nos comentários quanto tá custando a gasolina aí na sua cidade, na sua região, no posto que você abastece. Comente aqui pra gente se tá nessa média, se tá mais barato, se está mais caro. Mas vamos falar agora da lista de equipamentos dessa versão top de linha Grife com motor 1.6. Esse Peugeot 208 custando em torno de R$45 mil na tabela FIPE vai te entregar de série direção elétrica com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos, alarme rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, um grande diferencial desse carro para vários de seus concorrentes, além dos faróis limpadores de acionamento automático, teto solar panorâmico bem legal aí nesse veículo, além dos airbags frontais, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna em LEDs integradas aos faróis, além de sensor de estacionamento traseiro e a central multimídia com leitor USB, conexão Bluetooth, volante multifuncional e o GPS integrado. Então aqui o 208 tem sim um excelente nível de tecnologia embarcada, vários equipamentos que eram difíceis de encontrar em praticamente todos os concorrentes aí, né, dos hatch compactos, você já tem de série no 208, né, como por exemplo um ar-condicionado digital de 2 zonas, um teto solar panorâmico. Até em veículos de porte médio é difícil ver esses itens instalados, né? Então sim, o 208 entrega muito em custo-benefício. Mas também temos que falar de conjunto mecânico, né? Um grande ponto de dúvida de muita gente que quer pegar um carro desse. Aqui, ele é equipado com esse motor 1.6, né, que é de código SS5JP4, é um motor da linha PSA, vinha também em alguns Citroën. É um duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado com correia dentada a seco, aqui não é correia banhada a óleo, e vem com variador de fase para admissão. Com isso, entrega 115 cavalos de potência na gasolina, 122 no etanol, a 5.800 RPMs. E um torque de 15,5 kg orçamento na gasolina, 16,4 no etanol, a 4.000 RPMs. Números bons até para um compacto de 1.153 kg. A relação de peso-potência fica em 9,5 kg por cavalo. Com isso, o 0 a 100 desse carro é executado em 9,7 segundos, conforme dados oficiais. Então, é um veículo, sim, bem ágil, bem rápido, de respostas bem interessantes quando você precisa retomar velocidade, precisa fazer uma ultrapassagem. É um carro que vai responder muito bem. Também vem equipado com câmbio manual de 5 marchas, é o MA/5, de engates precisos, mas nem tanto. Ele é um meio termo entre a precisão de um Volkswagen e a imprecisão de um Fiat, mas bem escalonado para aproveitar esse torque desse motor 1.6, bem dimensionado também mecanicamente falando. E o sistema de suspensão McPherson na dianteira, com eixo de torção na traseira, menor complexidade mecânica, assim como o sistema de freios, discos ventilados na dianteira, tambor na traseira. Direção de assistência elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico e tem assistência variável de acordo com a velocidade. Dentro de cidade ela fica bem leve para te dar conforto nas manobras. Pegou a estrada, aumentou a velocidade um pouco que seja, ela já vai ficando mais pesadinha para te dar segurança. O porta-malas tem 285 litros de capacidade, ele é razoável tendendo a pequeno aí comparado com seus concorrentes, mas pelo menos vem com banco traseiro rebatível e bipartido de série para você aumentar essa capacidade de carga caso você julgue necessário. E falando dos seus principais pontos positivos, né? Claro, tem o seu conjunto mecânico confiável, resistente, sim. Essa linha 208 ficou bem mais confiável, tanto de motor, câmbio, suspensão, freios, ficou um carro bem mais adequado para o nosso mercado. Suspensão já não sofre tanto com as nossas ruas e estradas. Esse motor não tem relatos de problemas crônicos graves, é um motor que, se cuidar da manutenção básica, não vai te deixar na mão, tem bom desempenho, tem um consumo de combustível razoável, excelente lista de equipamentos, ótimo nível de tecnologia embarcada, também tem uma boa qualidade do acabamento interno, revestimentos de painel, forros de porta, bancos em materiais de boa qualidade, boa textura, também tem uma boa estabilidade, não é aquele carro bobo em curvas, é um carro que passa sim certa segurança, certa confiança, suspensão bem equilibrada, que também não perde muito em conforto ao rodar. Claro que esses pneus de perfil baixo, né, 195 5516, podem jogar um pouco contra no conforto, dependendo da rua que você passar, se for uma rua de pedra, dependendo do piso mais irregular, mas via de regra não é aquele carro de batida tão seca de suspensão. Posição de guiar mais esportiva, com o volante mais abaixo ali, né? Você vê o quadro de instrumentos por cima do volante e não entre o volante como em outros carros.
Num primeiro momento você pode estranhar, pode achar esquisito, mas acostuma-se muito facilmente e fica bem interessante. As informações ali do quadro de instrumentos ficam quase na linha do para-brisa e isso é muito bom para você desviar pouco o olhar para ver a velocidade, ver o consumo e não tirar o foco da estrada. Bem legal, volante pequenininho, tem sim uma pegada mais esportiva também, boa posição guiar, comandos bem localizados, tudo de muito fácil acesso, um carro bem ergonômico de fato e de boa relação custo-benefício por R$45 mil, um hatch compacto 2015 que entrega tudo aquilo que eu falei em tecnologia embarcada, sim, é uma ótima opção de compra, mas é claro que ele também tem seus pontos de atenção que valem ser mencionados, né? Começando pelo espaço interno traseiro, largura de 1,70 m por um entre-eixos de 2,54 m, é um compacto de fato. Para pessoas mais altas vai ser um pouco mais apertado, né? Tanto ali espaço para a cabeça, né? Pode ser que raspe um pouco a cabeça no teto, quanto também espaço para os joelhos pode ser que encoste no banco da frente. Também é um carro de peças de acabamento um pouco mais caras, né? Por exemplo, aqueles faróis, né, que vem com DRL integrado, são mais caros de substituir. Isso, consequentemente, tende a elevar o valor do seguro, dependendo da região que você mora, dependendo do seu perfil. Além disso, foi um carro mal avaliado pelo Latin Cap de sua época. Em junho de 2016, ele obteve 2 estrelas para adulto e 3 para criança de 5 possíveis. Então, é um nível de segurança mediano a fraco em caso de colisão. Isso para a época. Para os dias de hoje não dá nem para comparar, né? Provavelmente zeraria o teste de colisão, né? Mas para os seus padrões lá de 2015 e 2016 ele era um carro apenas ok, longe de ser referência nesse quesito. Também tem uma rede de concessionárias pequena, caso você escolha fazer as revisões em concessionária, também vai ter que deslocar por uma distância um pouco maior, dependendo de onde você mora. E é um carro que também tem alguns recalls em aberto para ele, que você tem que verificar quando estiver olhando também esse veículo para comprar. Eu explico sobre isso em detalhes também lá naquele e-book, como avaliar um carro usado, guia completo. Eu falo lá sobre como você pesquisar no site da montadora para identificar se a unidade que você está olhando para comprar tem algum recall, porque hoje em dia, se você comprar um carro com algum recall em aberto, você não consegue transferi-lo para o seu nome. Então, tem que resolver essas pendências antes de bater o martelo na compra. É interessante que o vendedor já deixe isso resolvido para você. Além disso, é um carro naturalmente de revenda um pouco mais difícil, né, comparado com vários concorrentes. Onix, HB20, Gol, Fox e vários outros, o 208 acaba tendo uma dificuldade maior de passar para frente. E, consequentemente, também ele cai mais de preço comparado com esses concorrentes. Vários desses são bem mais caros do que esses R$45 mil que você paga no 208 2015. E é sobre isso que nós vamos falar agora com relação ao mercado desse carro e seus principais concorrentes, né? Aqui, mais especificamente, né, o 208 Griffe 2015 1.6 manual está custando R$ 45.716. Beleza. Com esse orçamento, em torno de 45 mil, o que você compra no mercado hoje aí, na mesma categoria? Você compra um Sandero Dynamic 1.6 8 válvulas, câmbio manual, ano 2017, por R$ 44.325. Então aqui o Sandero ainda consegue ter uma depreciação, né? Conseguiu ter, melhor dizendo, uma depreciação maior do que o 208. Hoje ele está relativamente mais barato, dá para pegar um Renault 2 anos mais novo. Já o Citroën C3, versão exclusiva 1.6, mesmo motor, mesmo câmbio aqui do 208, ano 2015, mesmo ano, você pega por R$ 42.368. Também aqui o Citroën está um pouco mais desvalorizado. Assim como o Fiat, né? Punto, você tem aqui na versão Essence SP com motor 1.6 16 válvulas, câmbio manual, uma versão bem equivalente, ano 2016, por R$ 44.429, também o Fiat relativamente mais barato. Esses são carros até agora, né, os que eu citei, que você tem uma melhor, vamos dizer assim, facilidade de comprar. São carros relativamente mais baratos que você pega no mesmo ano de um 208 ou até um pouco mais novo. Mas agora tem aqueles concorrentes relativamente mais caros, né? Começando aqui pelo HB20. Versão Premium, top de linha, motor 1.6, câmbio manual, ano 2013. Tabela FIP 43.112. E se você for pegar a tabela FIP do 2014, você vai ver que ele é mais caro do que o Peugeot 208 2015. Então, o HB20 ele é relativamente mais caro e deprecia menos.
assim como o Chevrolet Onix na versão top de linha LTZ com motor 1.4, câmbio manual, ano 2013, está avaliado em R$ 43.703, 2 anos mais antigo que o 208. E o Polo, né, da Volkswagen, versão Sportline, motor 1.6, câmbio manual, ano 2014, o último ano do Polo no nosso mercado, né, de quarta geração, está avaliado em R$ 43.854, um ano mais antigo do que o 208. Então aqui podemos ver que vários concorrentes, né, estão relativamente mais caros, né? Se você pegar um Onix 2014, também vai ver que ele é mais caro do que um 208 2015. São carros que têm uma melhor revenda, caem menos de preço ao longo dos anos. Mas me diga você, frente a toda essa análise, todo esse comparativo, qual desses você levaria para sua garagem? Você levaria algum desses concorrentes ou não? Prefere o 208 pela relação custo-benefício e pelo que ele entrega em tecnologia embarcada? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui uma playlist, como eu prometi, com vários vídeos nesse mesmo formato de vários outros carros. Tem lá, inclusive, vários desses concorrentes que eu acabei de falar para te ajudar a tomar a sua melhor decisão de compra do seu próximo carro usado. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.